Olá pessoal, para quem assistiu o último vídeo, nós começamos a trabalhar com lançamento de exceções e nesse vídeo nós vamos criar uma exceção própria para esse projeto para tratar esse erro de estouro de limite da conta. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é o seguinte: aqui onde há o lançamento da exceção, nós vamos lançar um outro objeto herdado da classe Exception, só que será um objeto criado dentro do próprio projeto. Então, no primeiro momento, o que nós temos que fazer é criar um novo pacote para segmentar esse tipo de código. Dentro desse pacote Exception, nós vamos criar uma nova classe. Vamos chamar ela de limite excedido. Exception. E para transformar essa classe então em uma exception, nós vamos estender ela da classe exception. Por que isso? Isso vai fazer com que o compilador entenda que essa classe que você está criando também é uma exceção. Ele vai sugerir para você que você crie aqui um serial version ID. Você pode adicionar o valor default dele. E dentro dessa classe nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar um atributo aqui que vai ser a nossa conta bancária. Por que disso? Toda vez que essa exception for lançada, nós vamos ter que exibir qual conta bancária que gerou esse erro do limite excedido. Para isso, essa exception tem que conhecer qual conta bancária que estourou o limite. Por isso, nós vamos criar um atributo conta bancária dentro dessa classe. Lembrando que essa exception é uma classe como qualquer outra, você pode criar atributos, métodos, construtores, e é o que nós vamos fazer. Então, primeiro nós vamos criar aqui um construtor, e toda vez que essa classe limite excedido exception for chamada, for instanciada, nós vamos ter que passar uma conta bancária. E aqui nós vamos implementar o método getMessage. Esse método ele retorna uma string, e a string que nós vamos retornar nesse método é a mensagem dizendo que aquela conta estourou o limite. Então a conta do titular fulano estourou o limite e a transação não foi realizada. Ok. Dentro dessa classe exception, é somente isso que nós vamos fazer. Lógico que existem outros métodos que você pode implementar, mas no caso para esse projeto é o suficiente. Depois disso, nós temos então que alterar a nossa classe de transações. Primeiro que agora a exceção que vai ser lançada tanto no método saque quanto no método transferência vai ser a nossa limite excedido. Então, tanto aqui quanto aqui. Vocês vão ver que aqui no nosso else nós vamos ter esse erro, porque agora o nosso método lança essa limite excedida exception. Então, vamos ter que trocar também a instância dela aqui. E agora a gente não passa mais mensagem nenhuma. A gente passa a conta bancária. Note que em momento algum nós precisamos mexer na nossa main e na nossa model. O que nós podemos fazer na main agora é conferir se já está sendo tratado esse tipo de exceção. Na verdade, do jeito que esse try-catch está implementado, ele vai tratar qualquer tipo de exception, porque a classe exception é a classe mãe de todas as exceções. Porém, se você quiser deixar esse catch mais específico, nós podemos tratar direto a limite excedido exception.
Lembrando que esse bloco try-catch eu posso ter vários catches para o mesmo try, desde que cada catch trate um tipo de exceção. Então, por exemplo, se esse método lança uma exceção diferente dessa daqui, eu posso ter aqui um segundo catch, um segundo bloco catch, que eu trate, por exemplo, uma exception, um objeto da classe exception. Em alguns casos é interessante implementar mais de um catch, porque alguns métodos podem gerar alguns erros diferentes. Correto? Bom, aqui então nós estamos gerando um saldo aleatório entre 0 e 1000. E o nosso método de transferência, do jeito que está implementado aqui, está tentando fazer uma transferência de 10.000. Obviamente, o que vai acontecer é que na hora que a gente tentar fazer essa transferência, a nossa exception vai ser lançada. Então, só para critério de teste, nós vamos colocar aqui, para exibir uma mensagem de erro, onde nós vamos colocar aqui que esta exceção não foi tratada. Com a mensagem criada aqui, nós podemos então rodar o nosso projeto. Vamos criar aqui 5 contas. E aí, quando nós tentamos fazer essa transferência do titular 0 por titular 1, nós temos aqui a mensagem de erro, avisando que a conta do titular 0 estourou o limite e a transação não foi realizada. A conta de maior saldo é a conta do titular 3 e a de menor saldo do titular 2. Então, pessoal, com isso nós conseguimos tratar alguns erros específicos de cada projeto, implementando uma classe de exceção que estende da classe exception. No próximo vídeo, nós vamos tratar do relacionamento de herança. Ok? Então, fiquem atentos ao próximo vídeo e até mais.